Um sorriso. Pronto. Olha só, depois de vários e-mails, mensagens, WhatsApp à noite, solicitando a resolução da prova de 2018 da Polícia Federal, porque eu tinha falado, né, no último vídeo que tinha uma questão muito parecida, o pessoal não acreditou, entrou lá na Sebrasp, foi procurar, achou, não, o pessoal me ligou chorando, assim, emocionado mesmo. Eu falei, cara, era igual. Ele, cara, não passei lá em 2013, não passei agora em 2018. Eu falei, preocupa não, mas 5 anos de estudo, vai ter outra prova, relaxa, não sinta tranquilo, né? São 5 anos, passa bem rápido, né? É uma Copa mais um ano. Então, eu resolvi fazer a questão lá de 2018, para você ver a similaridade das provas, né? O importante é assim, que se você não estuda, ela cai de novo, você erra de novo, então assim, não se preocupa. Mas vamos lá, né? Para de conversar, vamos lá. Então a questão lá de 2018, ela vem assim, mostra o mesmo diagrama que mostrava a questão de 2012. Colocava as jazidas, o trecho da estrada, tudo aquilo ali, né? Então vamos lá, a questão fala. O diagrama de ocorrências apresentadas na figura precedente mostra esquematicamente as ocorrências de materiais de um projeto hipotético de construção de uma rodovia federal, federal porque, não é Polícia Federal, né? Construção de 80 km e projeto N igual a 5 vezes 10 a sétima. Se você viu o vídeo passado, você já agora entende que é 5 vezes 10 a sétima, né? É aquele número de repetições lá do eixo que define qual vai ser o tipo da espessura do pavimento, né? Dimensionamento de pavimento flexível, de acordo com o número N, dimensionamento do CBR da base, de acordo com o número N. Na questão lá de 2012, era 1.2 vezes a sétima, né? Lembra? Não lembra? Deixa eu te explicar um negócio. Se você leu o negócio e não lembra, esquece. Você não lembra das coisas, então não adianta. Você tem que lembrar. Lembrou? Lembrou. Então tá, esse é 5 vezes 10 a sétima, né? Lembra da tabelinha? Aqui ó, a tabelinha, tá vendo? Que mostra pra você qual é a espessura do pavimento, né? Para 5 vezes 10 a sétima, a gente vai estar com pavimento de 10 centímetros de saber o que, né? Muito interessante. Bom, ele continua. Foram indicados no projeto executivo diversos empréstimos concentrados lateralmente na faixa de rodovia, de domínio da rodovia. 3 areais distintos, com DT menor que 10 km do eixo da rodovia. O eixo da rodovia é o meio, né? O meio da pista da rodovia, né? Não o meio da pista longitudinalmente, o meio da pista no transversal, né? Empréstimo concentrado lateralmente. Uma pedreira do lado esquerdo, 9,3 km, na estaca 425. Preste atenção, se você está estudando, você tem que estar estudando com uma calculadora ou você é bom de conta, né? Então, estaca 425, você vai fazer conta, vai dar... Eu não sou bom de conta, por isso que eu faço, tô brincando. Você multiplica por 20, né? Você vai achar o valor em metros, depois divide por 1000 e acha em quilômetros, né? Então, eu tô aqui na 425, eu vou ter 8,5 km, né? De trecho. A usina e o canteiro das obras posicionadas na estaca 240, então a estaca 240, mesma continha, vezes 2 vai dar 4,8 km, né? Do lado esquerdo, e uma jazida de cascalho a 25,5 km. Tá bom. Do início do trecho, né? Ou seja, na estaca 0. Caracterizado com expansão de 1% e em Sport California 35%. Você lembra do dimensionamento de pavimento, onde você tinha quais eram os valores de expansão e de CBR para subbase, base? Se você não lembra, mais uma vez eu tenho que te explicar que se você não lembra, você não passa. Você tem que lembrar, né? Professor, mas eu vou ter que decorar esses números, são muitos números, é muito complicado. Então tá bom, não esquece, vai fazer outra coisa, né? Aluga máquina, não dá para fazer concurso. Tem que decorar, cai o número aí. A gente lembra que o CBR de base, ele era determinado pelo 5 vezes 10 a sexta, onde eu tinha, para números de menor que 5 vezes 10 a sexta, eu colocava o CBR maior ou igual a 60%, para números maior que 5 vezes 10 a sexta, eu colocava o CBR maior igual a 80%. Então eu sei de cara aqui que o CBR da minha base vai ter que ser o quê? Maior que 80%, né? De acordo com a tabela. E expansão, menor que 0,5% para base e menor que 1% para subbase. E na subbase, eu tenho que o CBR tem que ser maior ou igual a 20%, independente do N, né? Maior ou igual a 20% tá valendo. Então tá, ele continua. Quanto à drenagem de águas pluviais, o projeto em questão prevê em obstrução e instalação de drenos profundos em alguns pontos da rodovia. Tá bom. Então vamos continuar. Agora vamos fazer as questões. Primeiro, você está fazendo CESP, uma errada numa certa.
Quem passou nesse concurso aqui fez 70% das questões. 70% da prova específica de engenharia, eu estou falando para você que são 70 questões, porque vai das 50 até a 120, né? Questão 50 até 120, das 51 a 120 são 70 questões. Quando você coloca 70%, você está falando então de 49 questões que você tem que acertar, né? 49 questões que você tem que acertar, nós vamos resolver aqui nesse vídeo de hoje. Vou fazer 4 questões, ou seja, eu estou chegando em, se eu considerar que eu vou arredondar para 50 questões, né, para começar essa minha conta, 4 questões são 8% da prova. Eu vou destruir 8% da prova agora. Olha só que interessante, que bom que é isso. É muita coisa da prova. Então tá. Questão 103 da prova da Polícia Federal de 2018. Essa que você não passou, né? Só para te lembrar. Não precisa ser ácido desse jeito. Mas ele não passou, velho. A ocorrência com a maior distância de transporte em relação ao eixo da pista indicada no projeto é a pedreira P1. Então, primeiro você vai ter que saber o que é distância de transporte, distância média de transporte, né? Eu poderia falar simplesmente, quando eu estou resolvendo a prova, uma prova dessa aqui, olha assim, a pedreira P1, se você olhar aqui, então assim, qualquer pedreira que tivesse com a mesma distância dela, no caso aqui 25,5 km, se qualquer uma que tivesse com 25,5 km tivesse interno, ou seja, aqui dentro do eixo da pista, a 25,5 km, estaria mais próximo do que uma que está no quilômetro zero, porque a quilômetro zero vai ter que andar a pista toda dividido por 2, né? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que resolvendo a prova fácil, eu sei que a P1, que ele coloca aqui, a ocorrência com a maior distância de transporte em relação ao eixo da pista indicada no projeto é a pedreira P1. Eu preciso calcular primeiro as distâncias de transporte das outras, né? Calculando a distância de transporte das outras, eu olho para P1 e vou fazer minha conta. Existem alguns casos específicos, como eu disse para você, ou ela está na estaca 0, estaca inicial, ou na estaca final, que é o mesmo caso, né? Ou ela está aqui no meio da pista. Se ela estiver no meio da pista, muda a conta. Deixa eu te mostrar como que vai ser essa conta. A distância média de transporte, então, vai ser, primeiro, a distância do eixo da pista até a jazida em questão, mais uma distância média de transporte que vai ter no eixo da pista, né? Se eu estou aqui no pontinho inicial, eu vou considerar a distânciazinha de transporte da jazida, que é uma distância C, que eu vou chamar, mais uma distância da pista, que é o comprimento da pista, vou chamar de A, dividido por 2, que é o meio, né? Então ficaria a distância média de transporte, um C mais um A sobre 2, né? Ou se eu quiser considerar, dependendo, o trecho da estaca final, fica a mesma coisa, né? Só que eu considero um valor B mais B é igual a nesse caso, e aí eu fico com C também mais B sobre 2. O problema é quando você tem a jazida no meio. A jazida no meio você tem que fazer uma conta, uma média ponderada, que você vai ver que é a mesma coisa do outro, só que o outro é um caso específico da média ponderada. Ou seja, a média ponderada eu vou colocar aqui num pontinho, eu tenho A da pista para cá, B da pista para cá, e eu tenho C, que é a distância para a jazida. Como que eu faço? A distância média de transporte vai ser o C mais o A vezes A sobre 2, mais o B vezes B sobre 2, dividido pelo tamanho do trecho, que é A mais B. É uma média ponderada, não é? É o peso que você tem, vezes a distância, mais o peso que você tem, vezes a distância, dividido pela soma total dos pesos. É isso que a gente faz. No caso, vai ficar 1A vezes A sobre 2 fica A ao quadrado sobre 2, o B vezes B sobre 2 fica B ao quadrado sobre 2, você está vendo, né? Você não consegue acompanhar, você lê. Dividido por A mais B. Verdade, velho. Então fica A ao quadrado sobre 2 mais B ao quadrado sobre 2, você coloca o meio evidência, então fica meio que multiplicar A ao quadrado mais B ao quadrado. Para de rir, você tem que entender. Você tem que entender, é sério esse negocinho. Dividido sobre A mais B. Que vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado dividido por 2 que multiplica A mais B. Pensa agora se você coloca o A igual a 0, ou seja, coloca que a sua jazida está lá no começo, no final do trecho. Se o A é igual a 0, fica 0 ao quadrado mais B ao quadrado dividido por 2, que multiplica 0 ao quadrado mais B ao quadrado. O que ficou? Ficou B ao quadrado sobre 2B. Você corta o B com B, fica o quê? O C mais o B sobre 2. Aí volta aquele caso específico, entendeu? Então você tem aqui o caso genérico e depois o específico. Isso que é interessante você entender. Mas eu estou fazendo isso para te explicar, né? Isso aqui é porque além de estudar, a gente está lá explicando as coisas. Na hora da prova eu resolvi isso mais rápido, né? Não ia fazer todas essas contas não.
Mas eu vou fazer conta por conta para você entender. A primeira, vamos pegar aqui a Jazida 1. A Jazida 1 ele coloca que está a 25,5 km da estaca zero. Então o C vale 25,5 km, tá vendo? Mais o trecho sobre 2. O trecho sobre 2 vai dar o quê? 80 sobre 2, eu tenho 40 km. Então 40 mais 25,5 vai dar para você 65,5 km, né? Perfeito? Então você destruiu com a Jazida 1 já sabe onde que a Jazida 1 está, 65,5 km, né? Depois eu tenho aqui, na sequência, né? Vou fazer na sequência. Aparece para mim a usina, né? A usina 1. A usina 1 ela vai estar, ela está ali no meio. Ele coloca que a usina 1 tem uma distância de 0,05 km, que é o C, e ela está na estaca, a usina 1 está na estaca 240. Estaca 240, eu estou multiplicando por 20, deu 4,8 km, né? Então vai ficar 4,8 ao quadrado mais 80 menos 4,8 dá 75,2, né? 80 menos 4,8 é 75,2 ao quadrado, que divide que 2 que multiplica 4,8 mais 75,2 dá 34,54 km. A usina 1. Depois a próxima que eu tenho, Areal 1. Areal 1, você tem ele a 9,3 km e ele está na estaca, o Areal 1 está na estaca 425. 425 está dando 8,5 km. Então fica 8,5 ao quadrado mais 71,5 ao quadrado, dividido por 2 que fica 8,5 mais 71,5, vai dar para você 41,7 km. A mesma coisa é a Pedreira 1, né? Parece que pelo desenho está no mesmo local, ele não coloca uma distância diferente, então 9,3 km também. Então dá 41,7 km também. Depois você tem o Areal 2. O Areal 2 é interessantíssimo. Você vê que ele está praticamente no meio da pista, que está a 2020 estacas, multiplica por 20, vai dar 4.000. 4.000? Não, 40 quilômetros, né? Então, basicamente, o Areal 2 vai dar para você 0,20, que é o C, a distância dele, mais o 40,4 ao quadrado, mais 80 menos 40,4, que dá 39,6 ao quadrado, você está vendo aqui, né? Dividido por 2, que multiplica o A mais B, que é 40,4, sempre dá o 80 embaixo, né? Sempre dá 160 embaixo. Dá 34,54, não, dá 20,20, né? 20,20 que é praticamente o meio, né? Ele está ali no meio, tanto faz, a média ponderada vai dar praticamente a mesma coisa, né? Não tem muita diferença. E depois você tem o Areal 3 que está lá no final do trecho. E aí você casa naquele caso específico também, onde você tem que colocar o A igual a zero, né? Então vai dar 4,61, que é a distância dele do eixo da pista, mais 80 por 2, né? Então dá 40 mais 4,61, dá 44,61. Fazendo as continhas, você descobriu que a Jazida 1 é o que você tem de mais longe, né? E ele falava que tem de mais longe que é Pedreira 1. Mas assim, você viu que eu fiz um monte de conta, expliquei para você a teoria, para você entender. Mas olhando a prova, de cara você consegue ver que a distância dos extremos, primeiro olha para os extremos, o que tiver mais longe vai estar mais longe. É isso mesmo, né? Assim, é bem simples. Eu te mostrei assim, para você entender que se cair uma coisa mais difícil, um caso mais específico, você consegue resolver. Mas essa aqui não precisava dessas contas todas, ela é muito tranquila. A 113 então é falsa. Então 113 falsa. Divide para mim 1 por 5. 1 por 5 dá 2, né? 2% da prova. Você fez. Né? Vamos lá, falta 98. Depois, ele coloca para mim na 114. Para prever redução de custos com transporte, deve-se refinar o estudo geológico e geotécnico de jazidas de cascata na região, investigando novas ocorrências mais próximas ao segmento. É óbvio, né? Quer dizer que se eu achar uma jazida mais próxima, vai ficar mais barato? É isso que ele perguntou. Tá certo. Não tem muito como explicar isso não. Isso aqui, quem vive, né, quem está no planeta, entende isso, né? Não tem como explicar. É assim, se está mais perto, você gasta menos para buscar. É isso. Eu vou pular ela porque eu achei ela bem tosca, né? 4% da prova destruídos. Força. 115. Questão 115 da prova da Polícia Federal de 2018. Para ser utilizado como material de subbase, o cascalho da jazida deverá apresentar índice de california de no mínimo 80%. Se você tivesse visto o vídeo lá atrás, não tivesse ficado com preguicinha, o vídeo é grande, não vai entender, você tinha já a resposta disso. Pelo número N que ele me deu, que era 5 vezes 10 a sétima, eu sei que a minha
a minha subbase, né, que ele está falando aqui, subbase, tem que ter o CBR maior que 20%. CBR, eu estou falando, é California Beer Ratio, né? É a mesma coisa do ISC que ele põe, que é Índice de Esporte Califórnia, né? Mas e você lembra, então, pela definição da subbase, independe, né, o N. O N ele vai depender só depois na nossa base, mas para subbase tem que ser maior que 20%, né, o N. E ele fala aqui para você, para você usar como aquela subbase, cascada líder vai tentar um de no mínimo 80%. Não, né? Não. No mínimo 20% para ser subbase, né? Para ser utilizado como tal. Subbase, ele fala subbase. Então, subbase é o mínimo de 20%. Então, essa aqui também está falsa, né? Essas três questões, chegamos a 6% da prova. Eu estou extremamente orgulhoso de você ter chegado até o fim do vídeo. Assim, a gente não bebeu água, eu desidratei aqui. Pra que isso? Porque eu desidratei, e a gente precisa manter a hidratação, né, do cérebro, assim, que é aquele negócio lá, fisiologia. Lembra? Muito fácil, biologia é fácil. Bom, então é isso, gente. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Um tempinho para você se recuperar, né, enxugar a lágrima, pra gente ver o próximo vídeo, né? Tem que ter um tempinho respirando. O link do vídeo anterior está na descrição. O link ele já falou, né? O link do vídeo anterior está na descrição. Pronto, obrigado pela informação. Obrigado pela informação também. Eu achei que se você não soubesse, você ia ficar procurando, né? Cadê o link? Cadê o link se nem achar, né? Verdade. Tá bom, valeu, informação boa. Tchau, obrigado, gente. Um abraço.